Fala galera, saudações vascaínas a todos vocês que assistem aí todo o Brasil. Me chamo Diego Faria e você está no canal O Vasco é Nosso, né? E aqui a gente vai trazer aí notícias do nosso Vasco, nosso gigantesco Vasco da Gama, né? Nessa semana que começou horrível, né? Com a derrota de ontem para a Mulambada, né? Então, tem algumas novidades para vocês, né? Do que está acontecendo no Vasco. Tem aí também diretoria que se movimentou e já apresentou um dirigente aí para poder estar trabalhando junto com o Pedro Martins, né, reforços, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então eu peço para você aí comentar esse vídeo, quero que você comente, quero saber da sua opinião, né, o que você está sentindo aí nesse momento aí de dificuldade do Vasco, o que você acha que tem que mudar, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, né, compartilha esse vídeo, né, ativa o sininho para poder receber as notificações e também se inscreve no canal e dá aquele like aí pra gente poder alcançar o máximo de vascaínos aí e ter força dentro do clube. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos aí essas notícias aí que é o que nos interessa, né? O Vasco, depois daquele desastre que aconteceu ontem lá no Maracanã, né? Horrível aquela situação que aconteceu no Maracanã ontem, né? Assim, não tem nem o que falar, né? Foi uma coisa que hoje o dia, segunda-feira, demorou para poder passar no trabalho, foi bem esquisito hoje, né, fazer as nossas atividades normais do dia a dia, né, ter que conviver com essa merda, esse resultado que aconteceu lá no Maracanã, né. Mas enfim, a gente tem que tocar a vida que segue, vambora, olhar para frente a partir de agora e procurar não errar mais, né. Só que a gente conhecendo um pouco o Vasco, a gente sabe que isso pode voltar a acontecer, né. Não estou querendo ser pessimista, mas é o que a gente vê do Vasco, a gente não vê melhor. Então as coisas estão aí acontecendo para isso, né? E o que aconteceu, gente? Amanhã tem uma reunião entre Coutinho e Pedrinho, né? Não sei se vai ser na Barra, se vai ser em São Januário. A princípio deve ser na Barra mesmo, porque os dois moram na Barra, então não tem porquê dos dois saírem de lá e irem para São Januário para poder ter reunião, né? Eu não acredito que seja na Barra mesmo, né? Então, o Coutinho que ainda quer vestir a camisa do Vasco. Eu, sinceramente, se fosse ele, eu não queria mais, né? Até porque a gente precisa ser justo, né? O Coutinho nunca entregou nada pro Vasco, né? Nunca, dentro de campo, assim, financeiramente rendeu, óbvio, né? Mas dentro de campo ele nunca entregou nada pro Vasco. Saiu muito cedo, né? Tem indicação contra a torcida porque é cria do Vasco, né? Mas desportivamente falando, nunca entregou nada, nunca foi campeão de nada. Então, eu não arriscaria o carinho que a torcida tem por ele ser um cria do Vasco. Eu não arriscaria voltar se fosse comigo, né? Mas, graças a Deus, ele ainda quer voltar, né? E amanhã ele vai ter uma reunião com o Pedrinho para poder estar falando sobre o contrato, sobre esse elenco horroroso que a gente tem. Aí ele tá pensando em indicar o Souza para poder voltar junto com ele aqui no Vasco. Eu acredito que seja uma boa, né? O Souza é melhor do que esses cabeça de baga que tá aí. Galdames, esforça até que tendo um cara para poder marcar ele consegue, mas o Galdames é cabeça de bagre, né? Hugo Moura, gente, pelo amor de Deus, acho que o Souza dá de goleada nesses caras aí, né? Se estiver bem fisicamente, vai, joga tranquilo. Mas, enfim, ele vai estar indicando alguns reforços para ele. Há indícios que o Pedrinho vem forte nessa janela. Como eu não sei, com qual dinheiro eu não sei, não faço ideia do que pode estar acontecendo, né? Até porque eu acho que hoje o Pedrinho deveria ter colocado a cara para poder dar alguma satisfação para o torcedor, né? Ontem, na coletiva do Álvaro Pacheco, eu acredito que poderia ter colocado a cara junto com o Álvaro Pacheco, tá? Gosto muito do Pedrinho, mas agora ele tá na frente da SAF. A gente vai apoiar o Pedrinho até o final, como a gente sempre fez. Mas eu acho que ontem já faltou pulso na primeira fase aí, na primeira atividade dele, né, como presidente do clube, de novo ali no comando do futebol. Eu acho que faltou esse amparo, né, a nós torcedores, né? Mas a gente tá sempre do lado do Pedrinho, vamos sempre apoiar, vamos sempre estar junto, vamos sempre estar brigando junto aí pelos interesses do Vasco, né? Então, há
indícios aí que o Pedrinho pode vir forte aí para essa segunda janela, né, que só abre daqui um mês, que isso seja bem claro, né, só abre daqui um mês, então tem tempo para poder se programar, poder colocar a casa em ordem. Pelo amor de Deus, coloque a casa em ordem, né? E vai acontecer essa reunião, né, entre Pedrinho e Felipe Coutinho, então a gente espera que tenha um desfecho feliz aí em relação ao Coutinho, né? Mas só o Coutinho não vai resolver, tá? Já deu para perceber que esse time é fraco, o elenco é apático, né? Não vai dar certo se vier só o Coutinho. Vai ser esquisito se vier só o Coutinho, né? Os jogadores não receberam folga no dia de hoje, até porque não tinha por que ter folga, né? Eu sempre quis cogitar uma parada dessa ainda, né? Trabalharam normal na manhã de hoje, né? Teve lá seus treinamentos normais, não foi divulgado nada em rede social, nada do Vasco, não teve nenhum tipo de movimentação nesse sentido até o momento, né? Até agora que eu estou gravando esse vídeo, né? Mas o Vasco treinou normalmente, até porque não tem que ter folga, não tem, esses caras têm que treinar, porque eles ganham um salário muito exorbitante e eles não fazem por onde tá honrando nem a camisa e muito menos o salário e muito menos a camisa que eles vestem, que é a camisa do Vasco. Então precisa urgentemente aí estar se aprimorando para poder não passar esse tipo de vergonha mais, né? Que é esquisito demais estar vendo acontecer isso com o Vasco. Já falando do Vasco agora, gente, eu trouxe para vocês aqui, peguei para você aqui, o Pedrinho, ele saiu agora há pouco, né? Que o Pedrinho nomeou o Felipe Maestro como diretor técnico, né? Ele vai estar trabalhando junto com o Pedro Martins, né? Cara, eu acho uma boa, né? O Felipe, conhecedor de futebol, é o maior campeão da história do Vasco. É um cara que, desde quando o Pedrinho assumiu, todo mundo já queria que ele assumisse algum cargo no Vasco, no futebol do Vasco, né? A ideia é que tem aí uma relação forte aí entre ele e a SAF, eu acho muito justo, né? Mas tem que ter condição para o cara trabalhar, né? A partir do momento que eles assumem, eles precisam trabalhar. E é isso que a gente espera do Pedrinho, espera do Felipe agora, né? Espera de todo mundo que compõe ali. Eu só acho que demorou muito, desde 6 horas da tarde de ontem até agora, 8 horas da noite, demorou muito para poder... 8 horas da noite de segunda-feira, demorou muito para tomar uma atitude. O senhor Lúcio Barbosa não era para estar pisando no Vasco hoje mais, não era para estar lá, né? A comissão toda de futebol, não estou falando do Álvaro Pacheco, para mim ele deveria ir embora também, tá? Mas falando da estrutura do futebol do Vasco hoje, quem está desde o começo, já deveria ter saído, tá? Eles não estão entregando os atletas em condições de jogo. Os atletas são ruins? Eu acredito que não são ruins, mas não estão performando, então tem que sair também, né? Senhor Maicon, senhor Léo Pelé, cara, que coisa horrível, né? Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Galdames, Esforça, gente, pelo amor de Deus. E a gente tá aí, né? Bola de neve atrás de bola de neve, só ficando grande, e aí, como é que a gente vai fazer, né? Mas agora tem o Felipe para poder fazer esse meio campo aí entre a diretoria e os atletas, né? A diretoria da SAF e os atletas que a gente tem para poder fazer esse meio campo aí junto com o Felipe. Vamos ver o que o Felipe vai arrumar, né? Porque vai precisar de criatividade para poder reforçar bem, para que o Vasco não caia de novo. Porque ontem foi selado mais uma vez que o Vasco esse ano briga para não cair novamente. Enquanto Flamengo, Botafogo e Fluminense estão na Libertadores, o Vasco está brigando para não cair novamente. Isso é vergonhoso que está acontecendo com o Vasco. Mas enfim, boa sorte para o Felipe, né? Espero que ele dê jeito no Vasco. Espero que eles consigam colocar o Vasco de uma maneira vitoriosa, como eles fizeram no campo. Apesar de eu não ser muito favorável a esse tipo de coisa, né? Mas eu acredito que o Felipe estudou para isso, né? Está capacitado para isso, assim como o Pedrinho está capacitado para isso, estudou para isso. Vamos esperar que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E galera, para encerrar, né? Ontem, pelo menos isso, digo pelo menos porque eu acho que é o mínimo que deveria ter acontecido, né? Ontem teve uma discussão feia entre os jogadores
comissão técnica, né, nos bastidores lá do Maracanã após a derrota do Vasco. Eu particularmente já queria ter visto essa briga dentro de campo, né? Os caras passam do lado, a galera não consegue dar um carrinho, a galera não consegue bater em ninguém, não consegue fazer nada. Os caras não tem sangue, não tem vontade, não tem personalidade. Os caras não tem nada. Quando você tá num trabalho que você não consegue executar, você tem que falar que você não consegue. Você tá ali dentro tentando, você sabe que não tá dando você. Esse caso é caso de Léo Pelé, Puma Rodrigues, Galdames, Rossi. Tá entendendo? Os caras não estão performando já há muito tempo. Não tem que ficar ali, né? Tava conversando hoje com um amigo. O elenco do Vasco só tem refúgio. Aí eu falo pra você, se o cara não serve pro Fortaleza, ele não vai servir pro Vasco. Se o cara não serve pro Santos, não vai servir pro Vasco. Se o cara não serve pro Flamengo, não vai servir pro Vasco. Se o cara não serve pro Palmeiras, não vai servir pro Vasco. E assim sucessivamente. O Vasco tem que parar de pegar refúgio. Na verdade, o Vasco tem que parar de levar o futebol na brincadeira. O Vasco tem que passar a levar o futebol a sério. O Vasco leva todo mundo a sério. Causa de não sei o que lá. Causa de não sei o que mais. Causa de fulano de tal. Não sei o que lá. Mano, e a nossa causa? E a causa do torcedor vascaíno? Que hora que vai ser colocada em pauta para se lutar por ela? Que hora que vai ser? Qual é a hora que o torcedor vascaíno vai ter a sua causa abraçada? Porque a galera vai para estádio, a galera compra camisa, a galera estoura os ingressos todas as vezes. Que a partir de agora eu acredito que a gente tem que zerar os públicos em São Januário e no Maracanã, e onde vai se jogar. Para que esses caras comecem a criar vergonha na cara para poder jogar bola. Entende? Quando que vai ter a briga pro torcedor? A causa do torcedor. É isso que a gente quer saber. A gente quer saber que horas que vai começar brigar pela causa do torcedor juntamente ao futebol. Que horas que a gente vai ter um time decente para poder jogar. Que horas que vai ter jogadores decentes para vestir e honrar a camisa do Vasco. Que horas que vai ter isso? Porque briga por tudo, mas esquece do mais importante, de mais valioso, que é a sua torcida. Esquece da torcida. Briga por todo mundo, por todas as causas, mas esquece do futebol, que é o carro-chefe do clube, e esquece da torcida, que é o seu maior patrimônio. Quero saber até onde que vai isso. Que é vergonhoso isso que estão fazendo com o Vasco. Vergonhoso. Espero de coração que o Pedrinho vai lá, tome as atitudes, o que eu acho que já demorou. A gente perdeu de 6-1 ontem, 6 horas da tarde, e ele só foi mexer, colocar o Felipe como diretor técnico, se saiu a notícia hoje, 8 horas da noite. Isso não pode estar acontecendo. Tem que ser rápido. O Vasco está ferrado já tem muito tempo, e a gente precisa e confia no trabalho do Pedrinho. Só que as coisas têm que ser um pouco mais ágil, um pouco mais rápido. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Volto com qualquer notícia a qualquer momento. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Valeu!